Olá, sejam bem-vindos ao podcast Impacto Social FGV. Nessa série de 6 episódios, você vai mergulhar no conhecimento produzido pela Fundação Getúlio Vargas, que impulsiona o Brasil. Esse podcast é gravado no estúdio da FGV Comunicação Rio e está disponível no canal oficial da FGV, nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Se você se interessa pelo assunto e gosta de espalhar conhecimento, não deixe de compartilhar também nas suas redes sociais. E hoje eu estou aqui com a professora Joísa Dutra, diretora do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV, o FGV Série. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Hoje o nosso assunto é saneamento básico e universalização da distribuição de água. Como é que o Brasil está hoje posicionado na questão do saneamento? Eu diria para você que o saneamento talvez seja a nossa principal dívida em infraestrutura. Nós tivemos, ao longo das 3 últimas décadas, avanços importantes nessas indústrias que a gente chama de indústrias de rede. A primeira delas foi telecomunicações. Nós tivemos ali privatizações no meados da década de 90 e conseguimos promover acesso universal. Não da forma como imaginávamos, mas acesso universal ao serviço de telecomunicações através da telefonia celular e não da telefonia fixa. Veja, inovação tecnológica contribuiu para fazer com que todos pudessem se conectar. O nosso segundo momento em infraestrutura veio com a universalização do serviço de eletricidade. A gente já tinha alguns programas e tudo, mas ali desde a primeira administração do presidente Lula foi então estabelecido um programa, o Programa Luz para Todos, que nos permitiu também conectar a esmagadora maioria da população ao serviço de eletricidade. Hoje, 99,8% da população conta com serviço de eletricidade. Falta o quê? Nossa dívida é com saneamento. Nós ainda temos cerca de 100 milhões de pessoas que não contam com o acesso a saneamento. Dentre a população que não conta com acesso a saneamento, nós, temos ainda uma outra dívida, que é, mesmo aqueles que contam, alguns deles não têm o esgoto tratado, ou seja, o esgoto é apenas coletado, é afastado, mas não é tratado. E a gente ainda tem pouco mais de 30 milhões de pessoas ainda com o acesso, a falta de acesso à água. Então, isso é uma grande dívida, nos afasta do atingimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6 da ONU. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Esse objetivo ele determina que até o final de 2033 a gente tenha 99% das pessoas com acesso à água e mais de 90% acesso a esgoto tratado. É isso, né? O ODS, ele tem a previsão de 2030. 2030. O Brasil faz uma flexibilização no seu marco mais recente, que é uma lei aprovada em 2020, novo marco de saneamento básico, que estabelece, então, as nossas metas para saneamento, que é 99% de cobertura nos serviços de água e 90% nos serviços de saneamento, seria a coleta e o tratamento no esgotamento sanitário. Então, nós já temos uma certa flexibilização, mas temos uma dívida muito grande. E quão longe a gente está de chegar perto de atingir essas metas? A gente tem algumas dificuldades. Tem uma pesquisa que o SERI fez já faz alguns anos e nós analisamos todas as operações de financiamento da Caixa Econômica Federal. Desde o momento em que o prestador de serviço fazia lá o seu pleito, a manifestação, até a contratação do financiamento, depois disponibilização dos recursos ao longo do tempo, a conclusão da obra e o início da operação comercial. E nós verificamos que existia um período muito grande entre o momento da contratação desse saneamento e a conclusão da obra. Então, na verdade, cerca de 50% a 60% das obras, no caso dos operadores públicos, não tinham sido concluídas em 8 anos. É bastante tempo, né? 8 anos é emblemático por quê? Porque 8 anos é o período de um prefeito reeleito, é o período de um governador reeleito. Então, o ciclo político, ele, na verdade, está desalinhado com a realidade da prestação de serviços de saneamento através da expansão das redes e tudo mais, e dos investimentos.
No caso dos operadores privados, eles eram mais eficientes, conseguiam concluir antes as obras, e tem uma diferença que pode parecer sutil, mas não raro, quando o prestador é público, a conclusão da obra não coincide com o início da operação daquela infraestrutura. Coisa que no caso do privado, sim. Por quê? Porque o privado, quando faz aquele investimento, se ele terminou a implantação e se ele não começa a prestar o serviço, significa que ele não vai poder cobrar, não é? Então, esse é um ponto mais favorável. O que esse novo marco do saneamento faz? Entre 2017 e 2023, a gente tem praticamente quintuplicado o número de municípios que são atendidos por operadores privados. Salvação? Não necessariamente. Precisamos cumprir condições de desenvolvimento desse novo marco, também através de uma regulação adequada para assegurar que esses prestadores vão entregar os serviços, atender a população na direção dos objetivos, seja o desenvolvimento sustentável, seja dos objetivos pactuados pelo país nesse novo marco do saneamento. Então, o novo marco, a gente pode dizer que ele inaugura uma nova fase do saneamento básico no Brasil, certo? Eu diria que sim, porque eu diria que depois dessas outras indústrias, esse novo marco ele tem o condão de estabelecer uma prioridade de política. Ou seja, como se disséssemos o seguinte: esta sociedade não mais aceita este déficit na cobertura dos serviços, no primeiro momento, de acesso à água, e desde o segundo momento, a prestação de serviços de esgotamento sanitário. O saneamento básico tem outros componentes, mas a nossa dívida mais imediata está ligada a esses dois. E um artigo recente seu falava dessa questão, que o abastecimento da água ele é um problema que, de certa forma, a água chega às pessoas. Ainda que tenha ali alguma dificuldade, a água chega. E que o esgotamento ele é uma questão que acaba ficando de lado, né? Então, a gente entende que quando o setor privado é convidado a entrar nesse setor, que a gente consegue ter avanços, né? E aí a gente, em 2 anos, mais de 20 concessões, uma privatização, né? Então, a gente começa já a perceber resultados do marco do saneamento. Aí tem no centro de regulação, a gente tenta estabelecer condições para uma adequada regulação. O Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura. E aí a regulação ela tem alguns componentes. Ela tem alguns componentes que todo mundo entende, que a gente chama de conteúdo. O que significa? Quais são os preços ou as tarifas que vão ser cobrados? Qual é a qualidade que vai ser prestada aquele serviço para a população? Compromissos de investimento, regras de universalização. Então, esses são elementos muito importantes, mas também tem outros componentes que são muito relevantes, que tentam avaliar qual é a forma de relacionamento entre o Estado, na forma de um regulador, e aquele investidor. Por quê? Porque a gente diz o seguinte: é fundamental para atrair investimentos, para mobilizar capitais, que a gente tenha um bom ambiente de negócios. E o que é um bom ambiente de negócios? Aí é que entra a boa regulação. Ou seja, fundamental é que prestação de qualquer serviço de eletricidade, telecomunicações ou de saneamento, prestação esteja sujeita a uma boa regulação. E aí, o que é o desafio aqui? Este novo marco do saneamento, ele também endereça isso. Ele tenta criar algum padrão de coerência, de harmonização, algumas pessoas chamam de uniformização, mas eu diria assim, fundamental uma harmonização, para que a gente consiga fazer com que esses reguladores subnacionais que atuam no país, que eles consigam, então, cobrar daqueles prestadores de serviço condições adequadas. De um lado, cobrar, estabelecer preços e tarifas compatíveis com, por exemplo, o equilíbrio econômico-financeiro. Equilíbrio econômico-financeiro é fundamental, precisa a receita ser compatível com os custos eficientes, mas também a qualidade precisa ser adequada. Como monitorar essa qualidade? Como assegurar que aquela expansão das redes vai se dar na velocidade necessária? Esse é um super desafio. Só para você ter uma ideia, o que a gente tem aqui esses investimentos, eles exigiriam os investimentos para o atingimento do objetivo de universalização, eles exigiriam entre 2023 e 2033 cerca de 860, 900 bilhões de reais.
Isso daria um volume de investimentos anual que é muito superior aos 15, 17 ou 20 bilhões que a gente tem conseguido fazer ao longo do tempo. Então, saneamento tem que ser bem regulado. Seja o prestador público, seja o prestador privado. E a possibilidade de atrair novos parceiros, atrair novos investidores, inclusive na prestação privada, ela cria um incentivo, ela cria uma competição, não dentro do mesmo mercado, mas através da comparação com outros prestadores de serviço em áreas comparáveis e tudo, é possível, então, criar essa pressão para uma melhoria da performance, para acelerar esses investimentos necessários. E já que a gente está falando de regulação, como é que você enxerga a regulação desse setor? A gente tem uma regulação adequada? A gente tem um desafio de construir uma regulação adequada. Cada um desses setores ele tem uma configuração de regulação que é diferente. É diferente por quê? É diferente porque a titularidade da prestação dos serviços ela é diferente em cada um. Então, por exemplo, no caso do setor de eletricidade, a gente tem uma regulação que é federal. Produção, que é a geração, transmissão e a distribuição, estão todos sujeitos a uma regulação federal. O regulador é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Pode firmar convênios com reguladores estaduais para que esses reguladores estaduais façam algumas atividades. Telecomunicações, regulação federal, transporte já não é assim. E saneamento não é. Saneamento talvez seja o mais desafiador dos serviços. Por quê? Porque tem uma noção, ou pelo menos uma crença, de que a nossa origem nos trouxe uma prestação do serviço sujeita a uma titularidade do município. E se a prestação do serviço era sujeita a essa titularidade do município, significa que não se tratava, por exemplo, de ter um regulador federal para o saneamento. E aí a gente criou outros arranjos através de companhias estaduais de saneamento básico. E cada uma desses arranjos ele foi dando lugar a reguladores com configurações distintas. O fato é que hoje nós temos muitas dezenas de reguladores, com as suas competências, interagindo com essas companhias, regulando essas companhias, mas com critérios diferentes, que foram sendo estabelecidos ao longo do tempo e, não dá para negar, muito sujeitos a pressões políticas. Então, por exemplo, se tinha uma companhia de saneamento básica que era estadual, e não necessariamente aquele governador, quando era eleito ou quando entrava um novo governador, ele respeitava bons princípios do que a gente chama de governança regulatória daquele regulador. Então, ele, não raro, fazia alguma intervenção, escolhia lá dirigente das agências por questões políticas e tudo mais. Então, nós agora, com o novo marco, temos uma nova oportunidade. A gente tem a Agência Nacional de Saneamento Básico com uma competência para estabelecer diretrizes para pautar aqui a atuação desses reguladores para que eles possam garantir esse bom ambiente de negócios para novos operadores, novos prestadores de serviços privados, se forem, ou para exigir daqueles que permanecerem públicos boas condições de operação e expansão das redes. Eu imagino o tamanho do desafio, né? Porque o Brasil tem mais de 5 mil municípios, então a gente tinha um cenário que a gente tinha mais de 5 mil regras diferentes para saneamento. Não é para ser mais de 5 mil, porque a gente tem arranjos, por exemplo, alguns casos são as companhias estaduais. As companhias estaduais, elas, antes assim, um pouco desse marco do saneamento, elas atendiam a cerca dos 70% dos municípios. E aí a companhia estadual normalmente se deparava com um regulador que era um regulador estadual. Mas ainda assim, a gente tinha regras diferentes. O desafio que você coloca é perfeito, é muito grande. Primeiro porque esta Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, que ganha essa competência com a nova lei, ela não necessariamente encontra um caminho livre. Esses reguladores que estão do outro lado, eles questionam, eles dizem, não, peraí, essa competência é minha, essa competência de regular é minha. E aí, então, tem toda essa interação de construção de legitimidade, de um espaço gradual para o desenvolvimento de um novo marco. E essa questão do saneamento é uma preocupação que ela extrapola até as fronteiras nacionais, né? Assim, a gente teve, no ano passado, uma reunião da ONU, que não acontecia há quase 50 anos,
que reuniu aí cerca de 7.000 pessoas para debater a importância aí dos avanços, tanto da questão da água quanto do saneamento. Muito ligado àquela questão das ODS, né? Dos ODS, na verdade. Que conclusões assim que a gente percebeu assim quando as Nações Unidas resolvem propor uma reunião para falar de um assunto como esse? Eu até não sei se você sabe, mas eu fui na reunião. Olha, não sabia. Eu faço parte de um comitê científico de uma organização chamada SIWI, Stockholm International Water Institute. E eles organizam um evento anual que é o World Water Week, ocorre em Estocolmo, esse evento. E, inclusive, é quando se reconhece um premiado que recebe esse World Water Prize. World Water Prize, ele é basicamente o prêmio Nobel para a água. E essa comunidade é uma comunidade muito conectada e é uma comunidade de grande valor, inclusive, do ponto de vista científico, para discutir grandes temas. E eles celebraram muito a realização desse evento na ONU. Inclusive, tinha Henk Ovink, que era... a gente tinha dois grandes expoentes coordenando esse processo. O Henk é europeu e também tínhamos mais um representante do Tajiquistão. Os dois estavam mobilizados para que a gente pudesse elevar o tema da água na agenda internacional. E por que elevar o tema da água na agenda internacional? Porque nós estamos completamente mobilizados pelas mudanças climáticas, os seus efeitos sobre as pessoas, sobre as cidades, países firmando compromissos de descarbonização, com metas de net zero e tudo mais. E eles entendem que existe uma necessidade muito grande de compreender os desafios que estão colocados para a água, para o setor de água. Não apenas no saneamento, que a gente chama de WASH, que é Water, Sanitation and Hygiene, mas eles também estão falando do underground, do subterrâneo, estão falando de fronteiras entre países. Muitos países têm conflitos muito importantes, muito críticos para lidar com a água. E, então, esse evento ele foi uma tentativa, primeiro, de acordar a comunidade internacional para a importância de endereçarmos os desafios do setor. Vai haver um novo evento proximamente, a gente, felizmente, não vai mais levar 47 anos lá para ter o próximo, mas eles ainda encontram dificuldade para que as pessoas sintam a premência dos desafios da água para a vida das pessoas, para a vida dos seres ao longo desse globo. Veja, hoje a gente tem grandes desafios colocados. O Brasil, por exemplo, tem enfrentado enchentes. Eu, por exemplo, sou gaúcha. Nasci e fui criada em Porto Alegre. O estado viveu uma tragédia climática sem proporções. E uma parte importante daquele evento, ele poderia ter sido evitado se a gente tivesse manutenção adequada das infraestruturas que estavam lá, que tinham sido implantadas. Então, isso conversa um pouco com a história do nosso marco de saneamento. Por quê? Porque, primeiro, o desafio que esses prestadores públicos têm é um desafio não apenas de desenvolver novas infraestruturas para levar água, para levar o saneamento para as pessoas, mas também um desafio de manter essas infraestruturas ao longo do tempo. E, assim, a gente tem governos muito premidos por questões fiscais, esse é o caso do Rio Grande do Sul, e que acabam, ao longo do tempo, não conseguindo dar toda a atenção necessária para enfrentar dificuldades. Só que o tempo, as mudanças climáticas têm sido implacáveis. Se nós não tivermos condições de estabelecer não apenas a mitigação para as mudanças climáticas, mas a adaptação, a gente vai ter perdas de vida, perdas de ativos, de patrimônio, de casas, de moradias, de empregos e tudo mais, deslocamento. Tudo isso conversa com saneamento, tudo isso conversa com a agenda de água. Não, foi bom até você ter tocado nessa questão do Rio Grande do Sul, que foi uma questão que acho que abalou o Brasil inteiro, né? E conforme você ia falando, você começa a perceber assim, como que o saneamento e a distribuição de água são coisas que estão conectadas. Se você não tem um bom saneamento, você vai estar jogando esgoto no rio que possivelmente poderia abastecer uma casa, né? E numa situação de que ou chove demais em alguns lugares ou chove de menos em outros,
a questão do abastecimento de água ela começa a ser ainda mais desafiadora, né? Então, é o momento da gente olhar para o saneamento e cuidar dos recursos naturais que a gente tem. Veja, o próprio caso do Rio de Janeiro aqui, a gente tem, o Rio de Janeiro, ele contratou uma operação junto ao BID, o Banco Interamericano, já, acho que foi na década passada, para promover o saneamento dos municípios do entorno da Baía da Guanabara. E por quê? O saneamento dos municípios do entorno da Baía da Guanabara, ele não apenas teria o condão de levar saúde para aquelas pessoas, tá? Mas também teria a capacidade de despoluir a Baía da Guanabara. Veja, nós estamos agora saindo das Olimpíadas. Muitos aspectos positivos nas Olimpíadas, mas o que ficou de ruim? O que ficou de ruim em Paris? O Rio Sena poluído. Os atletas contaminados pelo Rio Sena poluído. E não que não haja saneamento. Existe uma opção lá, que é por um sistema chamado Sistema Combinado, isso é parte da nossa agenda. Os sistemas combinados, eles ajudam a levar saneamento até mais rápido para as pessoas, mas ali naquele momento aquela infraestrutura falhou em criar as condições adequadas. Esse é um ponto. Mas voltando aqui na Baía da Guanabara, eu até queria tratar de um outro tema que é uma agenda recente, nossa, no série, e que conversa com saneamento, mas que é iniciada ali por energia. Nós no série, nós atuamos muito no link água-energia, que no fundo é um link água-energia até alimentos. E nós nos preocupamos muito com identificar essa dimensão social, seja da prestação dos serviços de infraestrutura, mas seja também até da vulnerabilidade a mudanças climáticas ou a eventos extremos e tudo mais. E até saiu uma reportagem na semana passada, saindo no Valor, que desenvolve um pouco de uma pesquisa recente nossa, que tenta estabelecer, através de ferramentas de ciência de dados, inteligência artificial, condições para, num nível de resolução muito grande, que é o setor censitário, identificar a vulnerabilidade das populações ou dos segmentos das populações para eventos climáticos extremos e que afetam a infraestrutura de jeitos. Nós começamos com energia. Nesse caso, nós já fizemos esse dashboard, que a gente chama o Índice de Vulnerabilidade Social. Já desenvolvemos para o estado do Rio de Janeiro, mas também para o estado do Amazonas. Estamos finalizando o Rio Grande do Sul e depois a gente vai para São Paulo. E para cada setor censitário, se nós encontrarmos dados disponíveis, este índice de vulnerabilidade, ele nos ajuda a medir qual é a capacidade da população reagir. E ele combina 3 dimensões. A dimensão de saúde, por exemplo, que é fundamental para o saneamento, mas não apenas. A dimensão de preparação, o preparedness, e a capacidade de evacuação. Veja, isso, por exemplo, lá no caso do Rio Grande do Sul, fundamental. A água está chegando. Qual é a capacidade da população evacuar uma área? E por que isso é importante? Porque a literatura, ela nos diz que determinadas pessoas são mais ágeis e outras são menos ágeis. Veja, eu tenho pessoas que têm respiradores em casa. Então é óbvio que aquela família, pessoas com deficiências e tudo mais, aquela família, ela tem afetado a sua capacidade de sair. Existem preocupações com segurança, famílias com crianças pequenas, famílias que têm animais domésticos, todos eles relutam em sair. Então, este mapeamento, claro, ele é importante porque ele ajuda também a focar a política, a identificar aonde devem ocorrer os investimentos. E esse estudo, ele é fruto de uma parceria até com um professor da Colorado School of Mines, lá nos Estados Unidos, que estava desenvolvendo pesquisas, inclusive em reação a eventos como, por exemplo, o furacão Katrina nos Estados Unidos, que deixou uma população afetada de modo muito desigual. Quem tem menos renda sofre mais, esse é um ponto. Quem tem menos renda sofre mais no tempo também. Veja o caso do Rio Grande do Sul. A gente tem famílias lá que nos últimos 12 meses tiveram as suas casas alagadas durante 7 vezes, em 7 momentos. Veja, aí então tem lá uma população, aí a casa é alagada, aí a água baixa, ela vai lá, estragou a geladeira, compra uma geladeira nova. Na segunda vez ela não pode comprar uma outra geladeira. Não é isso? Então a gente também trabalha com pessoas que identificam assim, a importância de atentar para
para as especificidades dos grupos da população para desenvolver esses investimentos em infraestrutura. Começamos isso na nossa agenda de energia, índice de vulnerabilidade social a eventos que causem uma interrupção prolongada no fornecimento de eletricidade. Nosso desafio agora é estender para o saneamento. Projeto fantástico. Assim, como é que tem sido a receptividade dos governos em relação a esses estudos? Isso faz parte de uma agenda, até uma agenda regulatória, que eu sou uma economista. E aí, então, o que acontecia, né? Os economistas sempre se ocuparam muito de temas como eficiência. E, no fundo, todas essas reformas começam com preocupações de eficiência. Ao longo do tempo, essa discussão de regulação ela evolui um pouco. Ela evolui para avaliar. E, afinal, as regras que o Estado coloca na forma de regulação, elas causam mais benefício do que custo? Ou seja, elas têm um benefício líquido? Isso é parte da análise custo-benefício. Se uma regra não tem um benefício líquido, significa que ela não deve ser adotada. A gente deve ficar como está ou buscar uma outra regra. Isso, por exemplo, pauta toda a atuação do governo recentemente, dos reguladores que fazem avaliações de política, os reguladores fazem avaliação de impacto regulatório. Mas a gente começou, principalmente ali depois de Paris e tudo, do Acordo de Paris, a identificar, não, o movimento que a gente precisa fazer agora ele precisa atentar para uma dimensão fundamental, justiça. Veja, nós sabemos hoje que não basta fazer descarbonização. Nós todos queremos uma transição energética justa. O que é uma transição energética justa? Posso fazer aqui uma conversa, vem lá um político, o governador, um ministro, enfim, vai lá e fala assim, não, estou aqui estabelecendo uma agenda, e essa agenda, ou essa política, ou esse plano, ou esse programa, e ele vai estabelecer, vai criar condições de justiça, vai trazer mais benefícios para quem pode menos no primeiro momento. Será? Como é que a gente mede isso? Então, essa nossa discussão, essas nossas pesquisas, por exemplo, de vulnerabilidade social, que são pautadas também por microdados e que a gente chama de alta resolução, lembra que eu falei, não, é muito menos do que o município, é o setor censitário. Esta nossa agenda, ela permite identificar, e afinal, tem justiça mesmo nesse programa que o governo está estabelecendo, nessa política aprovada pelo Congresso? Como é que a gente sabe se estamos beneficiando primeiro quem precisa mais? Fundamental que indicadores, evidências como essa subsidiem esse processo de formulação, desenho e implantação de políticas. Como é que o governo tem reagido? Veja, eu fiz uma apresentação recente num evento que faz parte da agenda do G20 em energia, foi um Energy Transition Working Group Conference que ocorreu em Belo Horizonte, e eu fui convidada pela equipe do Ministério de Minas e Energia para apresentar, inclusive, esse trabalho, e a receptividade foi muito grande. Por quê? Porque, inclusive, a dimensão social da transição energética é uma das 3 prioridades eleitas pelo Brasil na sua presidência do G20 no ano de 2024 em energia. É incrível, assim, ouvir você falando sobre isso, e eu pude perceber ao longo da sua fala como que a interdisciplinaridade ela está nesse tema. A gente tem a questão da economia, a gente tem a questão regulatória, que puxa ali um pouco para o lado jurídico, e certamente você é uma das pessoas que mais circula aqui entre as áreas da FGV, né? Lá na IPGE, na Escola de Economia, está na Direito Rio, lá no mestrado e no doutorado em regulação, e no CERE, né, fazendo as pesquisas e atuando ali na ponta. Como é que funciona isso na prática? Como é que funciona? Eu diria assim, eu não sei, eu posso parecer politicamente incorreta, mas assim, eu acho que essa é uma capacidade bem feminina, né? E eu posso falar isso, essa capacidade de equilibrar muitos pratos, mas assim, a interdisciplinaridade, ela é fundamental. Por quê? Eu acho que eu também tive uma experiência profissional, não apenas eu tive uma atuação no regulador de petróleo e gás natural, que foi quando eu comecei a minha carreira, depois que terminei o doutorado, mas eu também fui diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica.
E nessas duas oportunidades, eu pude ver como o trabalho da regulação, o trabalho em infraestrutura, o trabalho de modo geral, ele é interdisciplinar. Você precisa estar ali, por exemplo, eu estou falando de regulação, eu tenho que saber a regra. É óbvio que eu preciso de conhecimento, conhecimento jurídico para entender qual é o arcabouço legal, qual é o arcabouço regulatório, mas as coisas têm que parar do ponto de vista técnico, de pé, elas têm que fazer sentido, elas têm que ter coerência. Existem uma série de restrições impostas pela tecnologia, por engenheiros, arquitetos, são fundamentais, e a gente precisa ter a racionalidade econômica percolando tudo isso. Então, o trabalho que a gente desenvolve ao longo desses mais de 10 anos no Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura, ele é caracterizado pela interdisciplinaridade, sim, que nasce ali. A equipe é multidisciplinar. A equipe tem engenheiros, tem economista, tem engenheiro de produção, tem engenheiro mecânico, tem arquiteto, tem cientistas de dados, vários. Mas também na capacidade desta equipe se articular com as diferentes unidades da Fundação. Muitos dos integrantes do SERI são professores, dão aula não apenas na escola de economia, em diferentes programas, dão aula na escola de administração, na escola de matemática, na escola de direito, e interagem também com profissionais de múltiplas competências em outros lugares, fora da Fundação, seja fora da Fundação no ambiente nacional ou no ambiente internacional. E lá no SERI a gente também não tem parede, exatamente pela necessidade de que as pessoas entendam que a interdisciplinaridade ela é um exercício diário. Então, você tem que pensar com aquelas pessoas e cada uma delas tem que estar ali aportando o seu conhecimento, a sua capacidade de trabalho, a sua competência, para poder gerar resultados que, então, façam sentido, seja do ponto de vista do arcabouço legal, institucional, regulatório, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista da razoabilidade econômica. E isso, no fim das contas, impacta a sociedade, né? Que é o tema aqui do nosso programa. O impacto social enorme e o trabalho que vocês realizam. Nós impactamos a sociedade com o nosso modo de produzir conhecimento, e com o resultado desse conhecimento que esperamos seja útil para subsidiar o processo decisório e criar bons ambientes de negócios, atrair investimentos, mobilizar capitais, mas sempre com foco também nas pessoas, com foco nas empresas, com foco na realidade de um país que é uma economia emergente, é uma economia de renda média, ainda tem muitos desafios. Se a gente não criar esse bom ambiente, nós vamos estar atrasando o acesso das pessoas a bons serviços de infraestrutura prestados. Esse seria um conselho que você daria para... Assim, a gente está no ano de eleição municipal, então vão ser aí eleitos ou reeleitos muitos gestores públicos. Seria um conselho que você daria para os gestores? Olhar para essa questão das pessoas e para o acesso, tanto à água quanto ao saneamento? Seria uma das prioridades que você colocaria? Entender que o exercício da atividade desses prefeitos, uma vez eleitos, ele depende de boas evidências. Cada vez mais se torna fundamental trazer evidências para o desenho, formulação das políticas e para a sua implementação. A capacidade de atingir bons resultados, ela é fundamentalmente afetada pelo foco. E esse foco vem, por exemplo, dos resultados dessas pesquisas. Por onde começar? Como garantir uma boa regra? Como se relacionar com o prestador de serviço? Um desafio fundamental que vai estar colocado para esses prefeitos eleitos, e eu diria para você que é uma fronteira na qual a gente não tocou, mas é muito importante, o desafio da mobilidade urbana. O Brasil ele é um país onde mais de 85% da população vive em cidades. Mas o que a gente sabe é que não apenas nesses grandes centros, mas ao redor do país, a gente tem pessoas que passam muito tempo no deslocamento para os seus trabalhos, pagam muito para isso é fundamental. E a agenda da mobilidade urbana, ela conversa também com a descarbonização,
porque a gente tem poluição. Quais são as soluções que a gente vai dar, então, para que as pessoas consigam endereçar os seus desafios na mobilidade? Uma solução que o mundo tem trazido é a eletrificação do transporte. O Brasil tem uma outra solução complementar, que é, por exemplo, o alargamento da penetração dos biocombustíveis. Isso é importante. Mas a gente não pode esquecer que a mobilidade urbana ela depende de substituir a mobilidade privada pelo transporte coletivo. Ok, mas como é que a gente faz as pessoas acessarem este transporte coletivo de modo digno, conseguindo pagar? Outro ponto fundamental que precisa ser enfrentado existem subsídios cruzados importantes. Por quê? Porque aquela pessoa que está se locomovendo através do transporte coletivo, ela está abrindo espaço para uma outra pessoa andar no veículo privado. E é uma pessoa que costuma ter mais renda. Quem tem um carro tem mais renda. Então, você vê que é perverso. Aquele passageiro que está gerando uma externalidade ambiental positiva, está se deslocando com menos emissões de gases de efeito estufa, ele ainda está carregando um peso econômico muito importante. Então, eu diria assim, hoje nós já estabelecemos, felizmente, como sociedade, um objetivo muito claro para o saneamento, mas o nosso próximo desafio é ter clareza de como endereçar os desafios colocados para a mobilidade urbana. E eu acho que valeria só um programa só para falar de mobilidade, né? É um assunto aí que certamente a gente poderia ficar falando por muito tempo aqui, porque, de certa forma, tanto eu, quanto você, quanto as pessoas que estão nos ouvindo, certamente já passaram por alguns apuros, né? Vamos dizer assim, na questão de mobilidade. Não é fácil, a gente sabe o quão desafiador isso é no dia a dia. Apuros do ponto de vista de segurança. Veja, claro que essa não é mais a realidade, mas também voltando a Paris, eu estava lendo que nossa atleta principal, Rebeca, quando começou a sua vida, ela se deslocava e começou a pé, percorrendo por horas diárias, trajeto longo para poder chegar ao seu local de treinamento. Essa é uma realidade que ela conseguiu superar, mas muitos outros não conseguiram. E, infelizmente, a gente ainda tem no país pessoas convivendo com dificuldades muito grandes para acessar os seus locais de trabalho ou condições até de estudo adequadas e tudo mais. Então, eu diria assim, a agenda da mobilidade é o próximo flag e casa muito bem com a pergunta que você faz. O que é o desafio que está colocado para os prefeitos que serão eleitos aqui? Professora, prazer enorme conversar com você. Um aprendizado incrível aqui nesses poucos minutos que a gente conversou. Daria para a gente ficar aqui algumas horas falando não só de saneamento, mas de mobilidade, de energia. Acho que a gente ainda vai ter oportunidade de falar outras vezes sobre outros assuntos mais profundamente. E eu queria agradecer a todos vocês que estão com a gente, que estão nos ouvindo. Obrigado pela audiência, por estar com a gente aqui falando de um tema tão importante para o nosso país como um todo, né, que é o saneamento e distribuição de água. Professor, agradeço mais uma vez a presença, agradeço a todos vocês por nos acompanhar. A nossa série está toda disponível no YouTube e no Spotify. Nos siga lá nas redes sociais, nos acompanhe e até a próxima.